Olá! Olá, meus queridos amigos. Muito bom encontrá-los. Obrigado a todos. Peço desculpa pela alteração da data. Sei que é sacal alterar a data, mas não foi culpa nossa. Eu juro que eu fiquei muito pistola no dia lá com a Azul, a companhia aérea, mas faz parte do jogo, faz parte da vida. Obrigado por me receber primeiro, tá? Uma honra estar aqui. E, enfim, tô aqui no final da nossa aventura paraense, né? E foi muito legal. Não chegou a ser um Maranhão nos perrengues, mas foi uma aventura logística muito diferente. Porque todos os modais nos deram problema. Cheguei do avião, peguei a estrada de carro, tanto a BR-163 quanto a Transamazônica simplesmente não existem como estrada. Me senti aqueles robozinhos que a NASA manda pra Lua, você vai andando no buraco lá. Complicado. Ok. Fui voar de avião de Santarém para Belém para o evento que rolaria com vocês. Cadê o voo? Ah, não. Deu problema no avião e aí a Azul aqui não queria dar resposta. Tive que ir atrás, sei lá, dos diretores da Azul lá em São Paulo. Vai ter avião, eu preciso ir para Santarém. Conseguimos. Preciso ir para Belém para voltar para Santarém. Nós conseguimos. Ok. Fomos na sequência de barco. Barco deu problema. Então, água deu problema, terra deu problema, água deu problema e barco deu problema 2 vezes. Mas estamos aqui. Porque é legal passar por esse périplo, passar por essa dificuldade, para entender que uma das características centrais do sofrimento do paraense é logística e infraestrutura. Vocês são sabotados do ponto de vista da logística e da infraestrutura. Vocês não estão conectados ao Brasil. Acho que pior que vocês, só o Amapá, que não tem nem conexão por terra. É tipo, tem um Amapá lá e eles fiquem lá. É absurdo. E eu vou falar, eu falei isso no evento em Santarém, eu acho importante falar com vocês qual é a tese do Partido Missão sobre o Pará. Para vocês se situarem sobre isso. Quando eu digo tese, é qual o entendimento histórico e político a gente tem sobre o Estado para poder trabalhar ele num contexto nacional. Pois bem, mais do que qualquer outro lugar no Brasil, o Pará é uma colônia. O Pará é uma colônia, ele é um entreposto do Estado brasileiro, aqui, neste território, que tem um feitor, que tem o dono. E quem é o dono hoje do Estado do Pará? É a família bandida e corrupta dos Barbalho, que estão interferindo no estado de vocês há mais de 100 anos. Veio um cara lá pelo Maranhão, francês, Fontelli, do não sei o quê, foram lá se multiplicando, e vocês estão com essa praga aqui até hoje. Qual é a função do Barbalho, ou da família Barbalho aqui? Eles são os feitores da colônia. Aqui é uma colônia de exploração, em que os recursos naturais são explorados. Essa elite local administra a exploração dos recursos naturais. Uma parte do recurso fica com eles, outra parte é enviada para Brasília e uma população de coitados é mantida aqui na miséria. Aí você vem com uma nova camada. Qual é a camada que a gente coloca por cima disso aí? É a camada das ONGs e da Constituição de 88, que passam a impedir o desenvolvimento natural, porque mesmo na colônia dos Barbalho, mesmo no regime colonial imposto a vocês aqui, há o desenvolvimento, há a força humana. Milhares de pessoas foram colonizar os interiores. Milhares de pessoas querem trabalhar, querem construir. A região do Tapajós começa a apresentar um desenvolvimento similar ao Mato Grosso. O que acontece? Atenção! ONG, demarcação, impedimento do desenvolvimento. Um eterno impasse, uma eterna perseguição. Uma impossibilidade de se realizar do ponto de vista econômico. Pessoas que foram levadas a migrar para cá, para o Pará, para se estabelecer no interior, são expulsas das suas fazendas, dos seus sítios, são tratadas como bandidos. Espécies que precisam ser preservadas
são tornadas elas próprias totens que impedem a espécie humana de se desenvolver. Tribos indígenas que desapareceram supostamente no século XVIII retornam agora sem sangue indígena mais, mas com sangue caboclo brasileiro, e se tornaram agora titulares de determinadas regiões, a ponto de parar a produção da carne. Tudo isso impedindo o desenvolvimento, vamos colocar aqui, natural, o desenvolvimento não colonial do Estado, o desenvolvimento real que as pessoas conduzem. Porque o desenvolvimento colonial, tocado por essa elite minúscula que administra vocês, ele continua. As licenças ambientais dos amigos dos barbários continuam. Agora, o desenvolvimento econômico do pequeno produtor, do pequeno empresário, esse não funciona. Esse é sabotado. Esse não pode acontecer. O desenvolvimento de quem vem de baixo é impedido de rolar. A superioridade da oligarquia tem que sempre ser mantida. A oligarquia chegou a um ponto de fazer uma festa da colônia, que foi a COP30. A festa da colônia. Galera, o mundo vai falar sobre o Pará. Eu lembro que quando eu fui criticar a COP30 pela primeira vez, muitas pessoas bem intencionadas aqui do Pará, mas Renan, logo agora que eu vou ter protagonismo, você quer xingar a gente? É porque você é de São Paulo. Vocês paulistinhas, eu tô ouvindo isso direto. Você paulistinha. Vocês paulistinhas estão... Cara, eu não tenho nenhuma pretensão de ter destaque ambiental em São Paulo. Tá? Eu acho que não faz nenhum sentido nisso. Mas vocês, paulistinhas... Estimativas do nosso time dão conta de que com 3 bilhões de reais, vocês resolvem o problema de favelização aqui em Belém. 3 bilhões de reais. São mais de 700 mil pessoas que vivem num regime de palafita e favela pura e simples aqui no estado. A COP custou quanto? A estimativa mais conservadora é 4,5. A mais conservadora. Se a gente pegar os contratos que o TCU está mexendo da ONG e da Janja, a coisa aumenta. Ou seja, o maior problema ambiental do Pará, que atinge o número mais expressivo de pessoas, não é o desmatamento, ainda que o desmatamento tenha que ser brecado. São os crimes ambientais cometidos em Belém. As pessoas defecando na água que elas bebem. As pessoas sem saneamento básico nenhum. A cidade destruída. O espalhamento de doenças parasitárias nas crianças. Isso também é crime ambiental. Isso também é destruição do ambiente, porque a maior parte dos crimes ambientais no Brasil acontece em ambiente urbano. Mas não vamos gastar com isso. Vamos discutir a floresta global, dando protagonismo para cá. E iludir uma parte da imprensa, e iludir uma parte dos paraenses. Eu me lembro de ter gravado muitos vídeos, e houve muitas pessoas críticas. Fiquei feliz. Há um abalo nessa lógica, porque sempre houve uma estratégia muito malandra de político ligado à oligarquia daqui, em adotar o seguinte caminho. Olha, se alguém falou mal, se alguém falou de um problema daqui, é porque odeio Pará, é porque é um paulistinha, é porque alguém lá do Rio de Janeiro, essas pessoas lá... É um discurso fácil esse. É um discurso fácil e canalha. Fácil e canalha. O Pará, do ponto de vista do Pacto Federativo, é um dos estados que mais recebem recursos da União. O que está sustentando as políticas sociais num lugar que mantém as pessoas na miséria é dinheiro de galera do resto do Brasil. Do resto do Brasil. O modelo colonial funciona assim. O Brasília e a elite colonial aqui do Pará, dos barbários e seus aliados, ficam com o lucro da extração do Pará. E o povo do Pará vive de migalha que é extraída de pessoas do resto do Brasil. Porque quando tenta trabalhar não deixam, impedem. É um regime colonialista, opressivo, ligado a uma família maldita. Maldita! Que estava agora em Lisboa, tomando vinho, comemorando com seus amigos do STF. Vocês precisam se insurgir contra esse regime colonial que existe sobre vocês, para se fazerem respeitados, para ganharem autonomia
e para libertarem uma massa populacional muito, muito, muito pobre. Eu fui em Melgaço. Eu nunca vi nada igual Melgaço em todo o Brasil. E olha que eu estou rodando nos lugares mais difíceis do Brasil. Fui em Paraisópolis, em São Paulo, tem muito crime organizado. Fui em favela no Rio de Janeiro, fui para o Maranhão. A humilhação de ser humano em Melgaço não encontra paralelo em lugar nenhum. E Melgaço existe. Está lá, acontecendo. Eu cheguei, quando eu cheguei na Ilha do Marajó, eu comentei dos problemas envolvendo exploração sexual de crianças, e um jornalista que é um sujeito de boa fé, correu, calma aí, isso acontece em outros lugares do Brasil também. Como se eles não quisessem, eu não posso ficar marcado por isso. O problema é que acontece, e muito. Então tem um discurso, e é uma prática que vocês têm que tirar do coração de vocês, que é fazer a defesa irrestrita do Pará, como forma de apagar os problemas gravíssimos que acontecem no Pará. Porque quem usa dessa defesa e quem usa desse discurso é a elite para manter vocês apartadas da solução. Que é como se fosse assim, se você criticar o regime colonial barbarista, você odeia o Pará. E não podem comprar esse discurso. Se vocês comprarem esse discurso, vocês estão lenhados. Esse discurso administra vocês por anos. A obrigação de vocês é falarem dos problemas do Pará o tempo todo, porque só assim vocês despertam.